Olha só, pessoal, a senhora Miriam Leitão cometeu mais uma das suas, né? Olha, o prêmio Quintessência já está preparado aqui. Devo gravá-lo amanhã, dia 19. Estou gravando isso aqui no dia 18. Miriam Leitão é forte candidata em 2 categorias aqui do prêmio do meu canal. Será que ela vai levar alguma dessas categorias? Acompanhe as cenas dos próximos capítulos, né? Mas agora ela cometeu essa matéria aqui. Pesquisa mostra mercado de costas para o governo e para o país. Vou citar aqui qual que é o principal erro cometido pela Miriam Leitão nessa história aqui. A gente já sabe qual é o viés que ela tem, a gente já sabe essa predileção que ela possui de passar pano para o Lula, independente das besteiras que o Molusco faça. A gente já conhece a Miriam Leitão, não é? Mas vale a pena a gente acompanhar essa notícia aqui para a gente também situar o posicionamento do mercado em relação ao governo Lula, quais são as expectativas, né? Não se esqueça, deixe seu like, seu comentário neste vídeo. Se você quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, clique no botão Seja Membro para colaborar mensalmente aqui comigo. Não vai te fazer falta, mas vai me ajudar bastante. E a melhor ajuda que você pode me dar aí, não te custa nada, é você assistir aos meus vídeos, porque isso faz com que o meu trabalho seja recomendado para mais pessoas, não é? Mas então, ela traz aqui, a Miriam Leitão, um resumo de uma pesquisa feita pela Genial Quest, que entrevistou 88 executivos do mercado financeiro, né? Então isso aqui não é o povão, não é a galera no meio da rua, não são aquelas ligações que você recebe aí perguntando em quem que você vai votar, nada disso. Uma pesquisa direcionada para um público muito específico, 88 executivos, então imagino que foi um pessoal bem selecionado para responder isso aqui. E perguntaram sobre aspectos econômicos relacionados ao governo Lula. E aí 98% dos entrevistados responderam que Lula está na direção errada. O governo Lula está caminhando no caminho errado do ponto de vista econômico, né? Fico curioso para saber quem são esses 2% aqui que disseram sim. Ou de forma mais precisa, eu fico tentando entender como eles chegaram em 2% de 88. Isso dá 1,76. 1,76 pessoas responderam que o Lula está gerindo bem a economia, que o Haddad está conduzindo bem a economia do país, né? Não sei como chegaram nesses 2% aí, estou muito curioso para saber a metodologia utilizada aqui. Mas a esmagadora maioria, então, dos executivos entrevistados, pessoas do mercado financeiro que entendem de economia, afirmaram que o Lula está no caminho errado, né? E na expectativa dos próximos 12 meses, apenas 6% dos entrevistados disseram que o Brasil vai melhorar. Muito otimistas esses senhores aqui, né? E aí 78% do mercado financeiro diz que o Brasil vai piorar do ponto de vista econômico nos próximos meses. E ela compara então aqui os números das pesquisas feitas com os executivos com a opinião pública, né? Com o povão que foi entrevistado também. E aí 62% do povão acredita que a economia do Brasil vai melhorar, ao contrário dos 6% dos executivos. Então ela coloca aqui uma discrepância entre a expectativa do povo e a expectativa do mercado financeiro, o que não faz o menor sentido. O povo entende o quê de economia? O povo entende o que de projeções econômicas? Esses caras, esses executivos aqui, eles estudaram, eles são formados nessa área, eles têm experiência na gestão de empresas, eles entendem dessas coisas. O que o povão que você para no meio da rua entende desses assuntos para opinar e para essa opinião ser levada a sério? A opinião do povo é puro palpite, é puro chutômetro. Eles colocam o dedo na boca, enche de cuspe o dedo, levanta para o alto, para onde o vento está soprando, eles respondem sim ou não para isso aí, né? Não entendo por que levar a sério a opinião pública nesse sentido aqui, né? Mas vamos seguir, vamos para frente. E aí ela disse que essa pesquisa aqui, que é inédita, mostra de forma evidente que os executivos do mercado financeiro se deixaram levar pela ideologia. Olha só que coisa! Como ela acha que é a ideologia que está motivando as pessoas a serem pessimistas com um governo que fala que vai furar o teto de gastos, que fala que vai abaixar a taxa de juros na marra, que fala que não está nem aí para a inflação, que fala que vai gastar mais, que vai estatizar tudo de novo. Como que a Miriam Leitão acha que os executivos deveriam apoiar o Lula e estar favoráveis a ele? E ela coloca aqui, o bolsonarismo contaminou sua visão do que está acontecendo no país. Eu acho que a maior parte desses executivos aqui, se bobear, votaram no Lula.
A gente sabe que um monte de gente dessa área financeira votou no Lula e já se arrependeu. Não sei o que eles têm na cabeça, não sei o que eles pensavam na época das eleições. Lula deixou claro que ia fazer o que ele está fazendo, os caras foram lá e votaram mesmo assim, depois se arrependeram. Vai entender, não é? Mas uma boa parte deles aqui não são bolsonaristas, talvez a maioria deles nem gosta do Bolsonaro. Os outros que votaram no Bolsonaro não podem talvez ser classificados como bolsonaristas, sei lá. Quem que foi entrevistado aí? Só gente como o Luciano Hang? Duvido muito, né? Mas ela coloca que o bolsonarismo contaminou a visão deles aí então. Quando a visão objetiva é mais eficiente para quem toma decisões em relação ao dinheiro dos outros, né? Ela tá falando aqui que esses executivos são responsáveis por administrar negócios alheios, né? Estão relacionados aí a grandes empresas de capital aberto. Nessas empresas, os controladores delas, os acionistas, não são os administradores, aqueles que tocam a operação no dia a dia. Eles contratam um CEO, uma equipe, uma diretoria executiva, muito bem pagos, diga-se de passagem, para tomar conta dos negócios. Então ela está falando disso aqui. E ela diz aqui que, na verdade, existem pontos bons e ruins no governo Lula, bons e maus sinais. Olha só, né? O que ela fala aqui, ó. As ameaças do presidente Lula ao Banco Central foram um dado negativo, da mesma forma que as indicações de mudanças na lei das estatais e na política de paridade internacional de preço de combustíveis. Essas três coisas que ela falou aqui são três desgraças. Isso já seria suficiente para todo mundo dizer que o Brasil vai pro buraco, né? Interferir no Banco Central, terrível, catastrófico. Mudança na lei das estatais significa que as estatais vão todas pro lixo, vão todas pro saco, como aconteceu nos governos petistas anteriores. E mexer em preço de combustíveis ou de qualquer outro produto só serve para arruinar a economia de um país. Mas olha só o contraponto que ela faz, os pontos positivos, né? Mas o ministro Fernando Haddad está pavimentando com medidas concretas uma redução do déficit público, né? Como você vai reduzir o déficit público indicando um monte de político pilantra para as estatais? Vai ver o rombo que isso aqui vai dar? Uma delas foi reonerar a gasolina que o governo anterior desonerara por motivos absolutamente eleitoreiros, né? Se os motivos são eleitoreiros ou não, não sei. Cortar impostos é sempre bom e, como eu sempre gosto de dizer, eu bato nessa tecla aqui sempre. Bolsonaro cortou impostos e conseguiu entregar um superávit primário. Olha só, ela tá falando que isso aqui, aumentar impostos, é bom para conter o déficit público. Não, Bolsonaro cortou impostos e conteve o déficit público ao mesmo tempo. Então, Paulo Guedes e Bolsonaro conseguiram fazer isso. Se o Fernando Haddad não conseguir fazer a mesma coisa, é porque ele é um incompetente, porque foi feito ano passado, foi demonstrado na prática que é possível fazer. A curva de Laffer explica esse fenômeno, inclusive vale a pena você procurar saber o que é, caso você não conheça esse termo ainda. E ela coroa essa fala dela dizendo que Bolsonaro era um risco institucional para o Brasil. Agora Lula não é um risco institucional mais, né? Pois é, o cara tá loteando as estatais, tá querendo comprar deputados, legisladores já, mas o Bolsonaro que era um risco para as instituições, né? E ela termina a sua matéria dizendo que o mau humor demonstrado na pesquisa com os executivos do mercado financeiro é tão alto que faz duvidar da capacidade de análise dos que avaliam a conjuntura para tomar as decisões sobre o dinheiro de terceiros que administram. Miriam Leitão ficou bravinha porque o mercado financeiro não está apoiando o Lula, não está ali lambendo os pés dele como ela própria está fazendo. Ela ficou bravinha. Nossa, esses executivos não sabem nada, eles não entendem do que estão falando, são completos desconhecedores do assunto. Eu, Miriam Leitão, é que sei como as coisas funcionam, não é? Pois é, o grande erro aqui, o grande equívoco nessa matéria da Miriam Leitão já está no próprio título. Isso aqui é importante, importantíssimo frisar. Ela disse, né, conforme eu citei no começo, que essa pesquisa mostra o mercado de costas para o governo e para o país. Peraí, são duas coisas diferentes. Governo é uma coisa, o país é outra coisa totalmente diferente. Governo é uma coisa, o povo é outra coisa. O Brasil não é o PT, o Brasil não é o Lula, o Brasil não é o presidente da República. São duas coisas separadas. O governo é uma instituição, o Brasil, o país, é uma nação, um povo, uma pátria. Então não dá para misturar as duas coisas. Ser contra o Lula não é ser contra o Brasil. Dizer que o Lula está indo para um caminho errado não é torcer contra o Brasil, porque as coisas não se misturam nisso aí. Lembro, algum tempo atrás, até falei aqui no canal, em algum vídeo que eu não vou saber citar, que a Dilma Rousseff comentou a respeito da questão do Banco Central e ela disse lá que o Campos Neto, que é o
presidente do Banco Central, estava agindo errado e que o Lula estava pressionando ele para salvar o seu governo. E desde quando a função do Banco Central é salvar o governo, fazer políticas para o governo? O Banco Central tem uma função destinada para o país. É o mesmo erro aqui da Miriam Leitão, né? Desde quando você dizer, apontar os erros do Lula significa estar de costas para o país? O que o pessoal do mercado executivo está fazendo é somar 2 mais 2, ver os movimentos do Lula, ver o tipo de atitude que ele está tomando, ver os caminhos que estão sendo trilhados, os projetos econômicos que estão sendo feitos, estão sendo concebidos, muitos dos quais já foram feitos de forma fracassada no passado, ou seja, é apenas uma repetição do que aconteceu anteriormente em outros governos petistas. Então os executivos estão vendo isso, colocando na balança e tomando aí as suas decisões, analisando possíveis cenários a partir daí. E o fato de 98% dos executivos estarem pessimistas com o Brasil, dos que foram entrevistados, não significa que eles estão infectados pelo bolsonarismo ou o que quer que seja. Significa que já caiu a ficha para todo mundo a respeito do que vai ser o governo Lula, essa esmagadora maioria que é quase a totalidade, quase unanimidade do mercado financeiro. Isso significa que o Lula está muito errado. O Lula está totalmente equivocado em suas medidas políticas. E a Miriam Leitão, lambendo as botas do Lula, faz questão de não perceber isso ou finge que não consegue compreender. Uma coisa assim absurda. Até que ponto chega a subserviência dessa mídia esquerdista brasileira? Como eles fazem de tudo para passar pano pro Lula, mas a casa está caindo, ninguém mais apoia o Lula, o mercado financeiro já saiu, já pulou fora do barco, daqui a pouco a população também, mesmo os que votaram no Lula, vão se arrepender amargamente da escolha que fizeram, né? Mas o que você achou dessa notícia? Colabore com o nosso debate, deixe aí embaixo o seu comentário, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, até a próxima.